1 Coríntios, capítulo 4. Apóstolos de Cristo. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça o que está escrito, ninguém deve se orgulhar de uma pessoa ou desprezar a outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas à morte em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície desse mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando a vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Imoralidade na igreja de Corinto, capítulo 5. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário,
Vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessa. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito, e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade de nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, para que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adorem ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Sagradas Escrituras, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Processo contra irmãos na fé, capítulo 6. Quando alguém de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessa, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem estes casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão de Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra o outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais que adoram ídolos, os adúlteros e os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram levados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Senhor, Deus. O uso do corpo para a glória de Deus. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim,
Mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual contra o seu próprio corpo, peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele.